Muito obrigado por terem acedido a vir a este um pouco incómodo, enfim, esta forma incómoda de participação em que nos vemos aos quadradinhos, que é um grupo focal ou um focus group do projeto Afável. Afável sem sentido no A, sem acento no A, perdão, porque quer dizer, é uma espécie de acrónimo de agricultura familiar e valorização territorial sustentável em contexto de alterações climáticas. Com este título tão longo, tem que se ler outra vez, porque o pessoal, quando eu comecei a ler, já se esqueceu do que eu comecei a dizer. Agricultura familiar e valorização territorial sustentável em contexto de alterações climáticas. É um projeto que, enfim, é liderado pela Animar, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, e tem mais 7 parceiros, creio, 8 ou 7, mais 7, que é a Ader Sousa, está aqui presente, bem representada, a Associação de Desenvolvimento Rural das Terras de Sousa, a Confagri, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a Cooperativa Três Serras de Lafões, está aqui bem representada pelo Pedro Soares, que põe 2 chapéus, põe o chapéu dessa cooperativa e põe o chapéu do Igote também, que também lá está. Mas aqui está pela Cooperativa Três Serras, a DRAP Norte, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, aqui representada pelo José Vieira, que foi o inventor do Afável, o termo Afável, o acrónimo foi ele que inventou, depois nós adotávamos mais tarde, não estava no início, mas foi, e estava muito bem até na altura, mas ficou na altura própria. Também a DRAP Centro, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, aqui representada pelo menos pela Aduzina. Sim, olha, eu tenho que tirar a microfone. Alguém quer dizer alguma coisa, entretanto? Ainda não fiz a apresentação toda, mas... Ok, então vou continuar. Também pelo IGOT, o IGOT Universidade de Lisboa, que ficou encarregue desta tarefa de fazer o trabalho científico, digamos assim. Aqui estou eu e está o meu jovem amigo Francisco Miguel, Francisco Magalhães, o Francisco, também aqui está, nosso bolseiro, e está também a Trilho, ainda não chegou, mas deve estar a chegar. A Trilho, a Associação de Desenvolvimento Rural, ou para o Desenvolvimento Rural, ali com sede em Évora, que é a Florança, em princípio, que virá. E estão aqui os ilustres convidados que fizeram então o favor de aqui aparecer. Eu começo por pedir desculpa por esta imagem que me aparece de baixo para cima. Eu sou filmado assim num tom arrogante, não que eu não seja arrogante, claro que sou, mas, mas o problema é que tenho a câmera ao nível do teclado. Neste computador é assim, então eu sou filmado de baixo para cima. As pessoas veem-me como os fiéis na missa perante quem está no púlpito lá em cima. Lamento, mas é uma questão técnica neste caso. Bom, feita a apresentação, basta só dizer que o que é que queremos da vossa ajuda, no fundo, neste Focus Group. É que nós queremos realmente perceber um pouco de como é que está a agricultura familiar e do meio rural nas vossas áreas, onde estão, onde vivem, que conhecem bem, face a este desafio que é valorizar sustentavelmente o território. Neste contexto de alterações climáticas, como é que a agricultura familiar, que de alguma forma tem conhecimento, enfim, se está a sentir, a aguentar, a projetar, que perspectivas é que tem e tal. E se calhar começava por uma questão que é uma questão que para mim está na origem da vida e que está na base também da nossa vida em geral, da agricultura familiar e não só, que é a água. Se calhar começava logo por aí. Eu gosto de começar às vezes por meter água, neste caso por auscultar sobre a situação da água face enfim, às necessidades que as pessoas têm tido, àquilo que têm pretendido obter e o que é que se tem estado a notar. Digamos que isto é muito vago de pôr a questão nestes termos, mas eu não sei se alguém, talvez vou pegar mais alguém do Norte, que eu ainda não tinha ouvido, que ainda não tenha participado aqui connosco,
que ia pedir essa ajuda. O que é que está a ser sentido em termos de águas? No norte, em princípio, as pessoas sofrem menos com a água do que nós no sul. Nós, enfim, a gente muito mais, sofre muito mais do que eu. Mas, de qualquer modo, mesmo assim, terá havido alguma alteração nestes últimos anos em termos de acesso a disponibilidade de maiores necessidades da dita, custos da mesma. Enfim, o que é que a água, de alguma forma, como é que está a ser sentida por quem mexe com estas coisas? E eu ia pedir a alguém do norte, já que até estão aqui a maioria, pelo menos para já. Se ninguém se oferecer, eu vou depois dirigir faço aquela velha piada de, bom, uma vez que não está ninguém em primeiro lugar, uma primeira questão, pergunto pela segunda. Quem é que está em... Sim, sim, por favor. Sou Fernando Paiva, faço viticultura com certificação biológica e biodinâmica. Disse viticultura. Viticultura. Ok. Viticultura e vitivinicultura também. No Concelho de Felgueiras. Relativamente à questão da água, nós aqui não sentimos ainda muitos efeitos das alterações climáticas. Felizmente é uma região onde chove muito, às vezes até demais. Temos um sistema de aproveitamento da água através de minas com centenas de anos. Portanto, nem sequer há gastos com energia para bombagens. Mas, de qualquer forma, nós sentimos que algumas alterações estão a acontecer. Sentimos, por exemplo, que há períodos de chuva em épocas não muito próprias, nomeadamente na primavera e no verão. Sentimos que há períodos de calor com oscilações muito bruscas e períodos também muito prolongados. E, portanto, a necessidade da utilização da água é cada vez maior. Particularmente no caso da vinha, que tradicionalmente é uma cultura onde a rega era um problema que não existia, hoje já começa a ser uma necessidade em alguns anos, porque de facto temos muitas situações de stress hídrico nas videiras e havendo água é sempre vantajoso fazer a rega. E fico-me agora por aqui. Olha, muito obrigado, agradeço. E isto levava-me já a uma questão seguinte. Quando falou em água, falou também talvez normalmente há uma relação com as temperaturas. Não sei se... Sim. Aqui temos tido anos, verões, sobretudo, onde nós, de uma semana para a outra, as oscilações de temperatura são enormíssimas, de 30 e tal graus para 40, 42, 43 graus. É de facto, cria problemas de escaldão na videira, nas folhas e nos cachos. Isto tem sido de facto um problema que há anos atrás não existia. Pois. E noutras culturas, não sei, estão aqui pessoas que têm talvez também relação direta com outras culturas. Luís, queria acrescentar aqui uma questão que o professor Fernando Paiva referiu, que também temos que perceber que também aqui, pelo menos no Minho, na nossa zona, a vinha antigamente era uma cultura, digamos, nas extremas dos campos e por isso não tinha necessidade de rega porque os próprios campos eram regados para o milho, etc.
E atualmente tem-se assistido muito à instalação de sistemas de rega na vinha, que era uma coisa que não existia, não é? Por isso, uma das coisas que se tem assistido muito no território é a instalação de sistemas de rega próprios para a vinha. E acho que aí também há um maior aproveitamento da água, porque antigamente a água era regada, por isso, devido à quantidade grande de água que havia, era possível regar os campos de milho, ainda sobrava e etc. E hoje em dia nota-se que há menos água e por isso tem-se usado sistemas mais eficazes, digamos assim. Era só acrescentar isto. Não sei se o professor Fernando Paiva concorda ou não, mas é a noção que eu tenho. Posso também só fazer aqui mais um acrescento à água aqui para o Entre Douro e Minho? Claro, claro. Rui Pinto, não é? O Rui Pinto, aqui sou diretor, aqui, dirigente aqui da Cooperativa de Felgueiras. Pronto, para além daquele fator que o Jesus Guedes falou, que antigamente era proibido regar a vinha, não era permitido regar a vinha, agora já se pode regar a vinha. Temos assistido nos últimos 10, 15 anos um aumento, um crescimento muito grande na cultura do kiwi. A cultura do kiwi é uma cultura muito exigente em água. E por acaso ainda ontem estava a falar com um produtor, um dos grandes produtores de kiwis, que tem um pomar de 55 hectares ali na Póvoa de Linhoso, que tem uma reserva de água de 60 milhões de metros cúbicos de água só para regar aquele pomar e só chega para 2 meses. Portanto, estamos aqui com uma cultura recente, tem 40 anos, 35, 40 anos, grande consumidora de água, portanto, que inverteu um bocadinho inverteu não, portanto, e vê-se aqui grandes manchas já da produção de kiwi nesta zona aqui do Val do Sousa, do Val do Ave, Val do Lima, com grandes consumidoras de água, portanto, é um fator também que importa salientar. E podemos chamar de produção familiar? No ano passado, foi verdade, tivemos aqui, por exemplo, tivemos um fevereiro muito quente, uma coisa que eu nunca tinha visto, com muito calor, e tivemos já um fenómeno de stress hídrico em algumas culturas, em algumas plantas, ali em julho e agosto, com um verão muito atípico, muitos dias quentes, em que levou ao stress hídrico de algumas plantas. Começa-se já a ver aqui também alguns fenómenos de insolação, portanto, mesmo de culturas a padecer, mesmo com excesso de golpes de calor, que também não era normal vermos nas culturas da vinha, por exemplo. Portanto, também já estamos a sentir aqui alguns fatores. Não era normal fazer a utilização de caulinos na vinha, como se fazia no Douro antigamente, e continua-se a fazer. Portanto, já se começa aqui no Entre Douro e Minho também a usar os caulinos por causa do golpe de calor, das insolações. Portanto, também já começamos a sofrer um bocadinho dessas alterações que a gente não releva muito, mas que acontecem. Pois. E já neste momento há iniciativas para tentar, vamos lá ver, enfim, tendo em conta que isso talvez possa continuar nos próximos anos, já há algum tipo de movimentações para as pessoas verem que alternativa é que poderão ter, ou ainda aguentam mais algum tempo e logo se vê depois? Estou a fazer esta pergunta manhosa porque estas coisas também têm que ser às vezes ditas, não é? Pensadas, não é? Pelo menos de algum modo refletidas, não sei. É a tal instalação dos sistemas de rega que, pronto, que é uma coisa que no Douro já se assiste há muito tempo e aqui começa-se a assistir também já há um par de anos. E que não é usada ao longo do ano, mas quer dizer, é mais nas plantações e depois em períodos específicos, nos tempos mais quentes, não é? Pois. Em que há um aproveitamento mais eficiente da água em relação ao que se fazia antes, não é? Também. Exatamente. Pois. Sim. Pois é. Bem, e não é só o aproveitamento da água, também é uma questão da mão de obra, não é? Antigamente as coisas eram regadas por pé, etc. E aqui basta ligar uma torneira ou meter o sistema a funcionar e é mais fácil. Ok. Por outro lado, exige investimento. E essa é uma questão que pode também ter que se diga para alguns casos, não é? De alguns agricultores. Certo, mas tem havido apoios para isso e por isso as pessoas têm recorrido aos apoios para essas situações. Muitas vezes conjugam apoios
programas diferentes que apoiam a plantação e outro programa apoia a instalação do sistema de rega. Ok. E tem havido, pronto, eu não sei, aqui não estão representados todo o tipo de pessoas que conhecem as diferentes situações da agricultura familiar, ou conhecem, mas não a representam diretamente, digamos assim. E não sei se não haverá necessidade também de um maior, como é que é dizer, de um maior recurso a parcerias, a associações, a formas de obter melhor esses apoios para um investimento um bocadinho mais consolidado. Não sei se tem havido dificuldades a esse nível, ou se pelo contrário até há muitos incentivos para isso. O que é que eu quero dizer com esta questão? É assim, eu tenho ideia que há de facto apoios para todo o tipo de agricultor que assim demonstre que precisa e pode candidatar-se. Agora, eu não sei se não haverá quem também tenha que ficar de fora neste processo. É provável que sim, mas não sei contabilizar isso. Pois, contabilizar seria difícil, claro. Ok. Aqui, no fundo, desculpa, Luís, seria ver até que ponto é que as cooperativas, por exemplo, podiam, no caso dos agricultores familiares, a ter um pouco esse papel de associação para poderem recorrer a eventuais apoios que, por si sozinhos, não pudessem fazer. Não sei se tem alguma coisa a ver com a questão que colocaste. Pois tem, agora, mas a questão ainda está em aberto. Eu não sei se essa solução, por um lado, chega para todos os casos. Pois, por outro perguntava lado, eu. Pois, Não tem muito a ver com as cooperativas, terá muito mais a ver com a recuperação de sistemas de rega que são comunitários, digamos assim, e depois cada um na sua exploração fazer também a instalação do sistema de rega que necessita. É uma questão quer de disponibilidade financeira própria, quer de programas que consigam apoiar tudo. É um bocado isso, acho eu. Pois. Sim, antigamente havia aqueles programas comunitários dos regadios coletivos individuais, não era? Havia essas medidas. Exatamente, era isso um pouco que eu estava a pensar. Mas isso era gerido por ou Associação de Regantes ou Pelas associações de beneficiários do regadio. Mas agora essa figura jurídica, pelo menos aqui no Minho, que eu tenho, Minho não vejo essa associação. Ainda existe. Aliás, o engenheiro Agostinho pode falar um bocadinho disso, porque nós ajudamos a montar uma ou duas candidaturas de sistemas de regadios, mas foram candidaturas que foram, como é que é dizer, geridas, entre aspas, pela CIM, e foram os próprios municípios que propuseram quais eram os regadios que eram possíveis ser candidatados. E por isso, quem não estivesse dentro desses regadios estava um bocado limitado, mas o engenheiro Agostinho acho que conhece melhor o caso e pode falar do assunto. Sim, portanto, foram candidaturas na medida 34.2, a modernização do regadio, no âmbito do PDR, em que as candidaturas foram lançadas no âmbito do PDR. Só que a questão da CIM era só a valorização, era uma majoração que tinham para os regadios existentes no âmbito do sistema do regadio, que estavam registados. E é sempre no âmbito da junta de agricultores, quando digo junta de agricultores de regadio. Em 82, 84, foram constituídas várias juntas de agricultores. Depois, quem se quis recandidatar agora teve que fazer umas certas burocracias em termos de legalização, de contas bancárias, de atualização do contribuinte, atas, etc., e fizeram as respectivas candidaturas. Mas é sempre no âmbito do PDR, na medida 342. Pois bem sei, mas e acha que esses regadios têm condições para continuar? Porque a ideia que eu tinha era que muitos deles estavam às vezes semi-abandonados ou isso. Aqui, por exemplo, na região centro havia imensas juntas de agricultores, julgo que mais de 600 e tal, havia imensas. Assim, aqui na nossa região
existiam 20 e tal registados em Lousada, outros 20 em Felgueiras, na Fiel também, Passo Ferreira, havia uma série de registros no Sistema Nacional de Regadios, havia o respectivo registro, havia e há. Agora, muitos deles estão abandonados. Pois era a ideia que eu tinha, que é Eles uma estão pena. abandonados até porque nós fizemos um primeiro contacto com todos as juntas de freguesia que faziam a ligação à junta de regadios, e a maior parte deles disseram que já não existiam, estavam abandonados, os agricultores não queriam. Por isso é que houve 3 candidaturas, penso eu, que foi uma em Felgueiras, na Lixa, e outra em Penafiel. Mas a maior parte deles são abandonados, evidente. Pois, isto quer dizer que, portanto, os que abandonam pelos motivos mais ou menos conhecidos, não é? Não vale a pena continuar, pequenas dimensões, será isso? Pronto. E outros que poderiam aderir, se calhar, estão mais numa ótica mais individual, não é? A água chega-lhes por alguma razão, para o pouco que talvez seja feito, não sei. O que está a acontecer, o que está a acontecer é que a agricultura é familiar e de pequenas dimensões. E não vale a pena ter um ferido, como eles chamam aqui um ferido, um período de 15 em 15 dias, ou de 8 em 8 dias, se eu preciso regar 2 ou 3 vezes por semana. Portanto, muita da água que era explorada, como está muito partilhada, não faz sentido. E então, o que está a acontecer na maior parte dos agricultores é cedem a água ao outro, ou dona. Ou está abandonada, o vizinho vai lá, utiliza a dele e utiliza a do outro. E, portanto, o que está a acontecer é, com muita agricultura pequena foi abandonada, os regos ficaram ao cuidado daqueles que interesse têm em utilizar a água. Por outro lado, utilizar a água 2 meses por ano nem sempre faz sentido, sobretudo com a agricultura intensa. É porque a água normalmente era até o São Miguel e era de São Pedro ao São Miguel. A partilha era feita aí. Ou tinha um período de rega de manhã, ou um período de rega de tarde, ou um período de rega de manhã tarde. Portanto, não havia efeito, uma partilha era muito, não faz sentido e, portanto, as pessoas abandonaram. Por outro lado, as toalhas de água à superfície estão praticamente esgotadas, não é? A água que traz, eu estou-me a lembrar de uma situação na minha aldeia, em que no período em que se quer mais água, ou se ter água, não se tem, se secaram as presas. E, portanto, há aqui uma situação de, se por um lado, ao seu aproveitamento, que as pessoas não utilizam a água, por outro lado ainda, ela não é abundante no período em que nós precisamos dela. Pois. Portanto, a tendência será para as águas superficiais, deixar de ter uso na maior parte das zonas, nomeadamente numa zona agrícola que tenha muita habitação. Normalmente as pessoas fazem furos ou postos tradicionais com 10 metros de profundidade e, portanto, esgotam as águas superficiais nas alturas de grande calor, nomeadamente Golgol e etc. Portanto, a água superficial aqui no norte vai tender a rarear, com exceção de uma outra situação em que as minas sejam nos pés de uma montanha e, portanto, haja ali grandes reservas de água subterrânea. Mas na maior parte das zonas minhotas as águas águas superficiais tendem a desaparecer, o que é um grande desequilíbrio em termos de apoio. Pois. Pois é. Entretanto, eu aproveito para agradecer a quem entretanto chegou mais. Estão aqui mais pessoas que, só para voltar a dizer, o projeto é agricultura familiar e valorização territorial sustentável em contexto de alterações climáticas, e temos tido aqui muita participação, algumas já, sobre a questão da água e à volta dele, mas isso foi um bocadinho por culpa minha, porque eu também comecei a puxar por aí. Mas não é essa a única, enfim, a única questão, se calhar, a abordar. Para quem chegou agora, não sei se algum outro aspecto
da agricultura familiar não tenha que ser, enfim, motivo para fazer ressaltar esse tal aspecto que... Eu posso Sim, dizer alguma coisa? por favor. Eu vou agora, daqui a 2 ou 3 horas, falar de Lafões para o Canadá, sobre vou ter agora uma conferência sobre a valorização energética dos resíduos orgânicos da região de Lafões. E gostaria muito que de facto esta área também começasse a ser aí introduzida neste grupo de reflexão, porque de facto acho que é um pilar do desenvolvimento territorial hoje em dia. Portanto, a transição energética é obrigatória em todo lado e obviamente aí também. Eu não sei, eu não li muito bem a introdução do grupo e só entrei agora, peço desculpa, mas pronto, nós estou a fazer aí o meu programa de doutoramento. Já fiz o levantamento de todos os resíduos dos aviários e da floresta. Estivemos já a fazer várias experiências laboratoriais aqui no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, com resultados muito promissores e que já vou fazer agora divulgação no Canadá também, e a ver se arranjamos aqui também alguma fonte de investimento para fazer aí escalas, portanto plantas piloto, e podermos de facto desenvolver novas soluções, novas estratégias mais sustentáveis para os resíduos das regiões rurais. Portanto, acho que gostaria muito que de facto fosse um tema que começássemos aí a refletir, e já agora aproveito para começar a divulgar a nossa intenção de fazer aí na região as jornadas dos biorresíduos e da bioenergia, em maio. Portanto, fica já aqui para começarmos. Se alguém depois tiver algum tema ou pessoa a sugerir, é muito bem-vinda. Região centro ou outra? Região de Lafões. Lafões mesmo, especificamente, ok. Que sim, que já tem dimensão, obviamente. Não é preciso chegar à região centro toda. Não. Estamos a fazer, sim, portanto... Só em aviários tem uma dimensão apreciável, Lafões. Tem. É cerca de, salvo erro, 12% da produção nacional. Sim, é a maior parte, pelo menos na região centro, é a região que tem mais avicultura. Exato. É essa zona. Como é que se chama? Desculpe. Eu peço imensa desculpa, Ana... não me apresentei. Sou Ana Depiné, acho que não me apresentei. Depiné? Sim. Depiné. Sim, é um apelido famoso entre nós. Pronto, sim. Não, para quem está nas órbitas da Animar e tal. Exatamente. Sou filha do Rui. E pronto, estou aqui a tentar-se. Ignorância minha, desculpe, como não a conhecia. Não, ora é essa, então. É muito gosto. Pronto, então eu, se não se importam, de facto, eu hoje não consigo mesmo. Estou aqui, ainda tenho de falar com a minha orientadora antes de ir para a conferência, mas pronto, o Pedro também me vai avisando de próximos encontros que terei muito gosto em participar. E já vi que está de iPhone, não está com o Zoom normal, não. Não, porque tenho o Zoom ligado com a orientadora. Pronto, tudo bem, não Estou noutra reunião no Zoom, peço desculpa. Nada, ora essa, não, é uma questão técnica de mera curiosidade, não é nada de... Pois, estou com o iPhone, liguei com o telemóvel enquanto pus a outra reunião na pausa. Muito bem, super. Olha, muito obrigado. Obrigado a eu. Está bom, e nós... Pela iniciativa. Está bom, obrigado. E nós vamos prosseguir, e esta questão do aproveitamento de resíduos é uma questão que tem particular pertinência, mais numas áreas talvez do que noutras. De qualquer modo... Luís, deixa-me só, já agora, aproveitando aqui o que disse a Ana, acho que é um assunto que devemos tratar, e devemos tratar aqui até na agricultura familiar, porque no caso da bovinicultura leiteira aí da zona vulnerável de Esposende é um problema, portanto, e de futuro, até pela nova PAC,
soluções para tratar os chorumes das explorações leiteiras são um tema mesmo a abordar. Pois. Sem dúvida. Pois. Ok. E esta questão da bovinicultura remete talvez para algo que também é caro entre alguns dos participantes que traduzem questões da agricultura familiar, que é justamente a questão do gado. Estava a pensar nos bovinos, mas não necessariamente apenas, que é qual é a viabilidade. Eu pergunto isto porque eu tenho ideia que algum tipo de ruminantes, dos grandes aos pequenos ruminantes, foram mais importantes na economia familiar, das explorações familiares. Mas posso estar enganado, não sei se alguém me poderia ajudar um pouco nisto, nos ajudar. Eu não sou a pessoa mais indicada, a única coisa que eu sei, aliás o Zé Vieira ou outros colegas aí saberão melhor, a única coisa que eu sei é que essa era uma questão muito importante na agricultura familiar, como se sabe. Aliás, o rendimento, o dinheiro, digamos assim, vinha da produção de gado, e era normalmente com a produção de gado ou inclusivamente com a venda do leite que os agricultores familiares punham os seus filhos a estudar, porque o rendimento normalmente em dinheiro, digamos, vinha daí. O que acontece é que houve uma alteração enorme, sobretudo nas zonas litorais da produção de leite e de gado bovino. Houve uma alteração imensa em virtude das cotas leiteiras e, portanto, toda a integração na comunidade. E o setor tem vindo, de facto, a cair imenso e a maior parte das explorações, que no caso da antiga beira litoral, portanto aqui da região litoral da região centro, que eram sobretudo empresas familiares e que tinham 2, 3, 4 vacas, 5 vacas. Lembro-me que o primeiro projeto do Banco Mundial chumbou um projeto nacional que havia até de viabilidade leiteira, exatamente porque não se adequava à pequena produção, e a pequena produção era maioritária, e isso teve que ser na altura alterado. E neste momento a maior parte das explorações que tinham esse número de animais desapareceram. Praticamente só se mantiveram explorações com um número médio ou já grande de efetivos pecuários. Os mais pequenos desapareceram. Quem tinha 2, 3, 4 vacas por aí, a maior parte desapareceu. O ano passado houve, aliás, tivemos que fazer um pequeno apanhado sobre isso para, enfim, na altura, informarmos superiormente, e realmente eu julgo, não sei se estou a mentir, mas não tenho agora presente o valor, mas julgo que mesmo a nível europeu houve um decréscimo de 80% das explorações familiares, do leite, neste caso do leite. 80% na região centro? Não, 80%, isto não tenho bem a certeza do número, poderei precisar depois, mas de um relatório da União Europeia, portanto, a nível europeu. Houve uma alteração imensa, muitíssimo significativa da produção de leite. Posso? Sim, força, obrigado. Aqui no Concelho de Felgueiras e nos concelhos limítrofes, no passado não havia agricultor que não tivesse pelo menos uma junta de bois machos para o trabalho. Excepcionalmente havia um ou outro agricultor que tinha uma vaca para produção de leite para a família e para os vizinhos, praticamente. Os lavradores maiores tinham 2 ou tinham 3 juntas de bois, mas isto era essencialmente para o trabalho.
hoje é extremamente difícil encontrarmos algum agricultor que que faça a criação de bovinos. Pois. Uhum. Claro. Ora bem. Agora, indo para... Sim. Posso só complementando o professor Paiva, que eu também sou aqui de Felgueiras, portanto eu conheço muito bem, e só reforçando o que ele disse, é verdade, isto há 20 e poucos anos havia 300 produtores de leite em Felgueiras, neste momento há 2, um tem 92 anos e o outro tem 82, portanto, só para verem o retrato da produção do leite. Pequenos ruminantes desapareceram por completo, portanto, e aquela pequenina, e nós debatemos isso aqui todos os dias na cooperativa, é como é que vamos compensar a quebra daqueles produtores que faziam o milho-grão, que neste momento não vale a pena, quer dizer, não vale a pena fazer milho-grão para vender a 20 cêntimos, quando ele chega ali no Porto de Aveiro e Matosinhos a 15, 16 cêntimos. Portanto, nós não conseguimos pagar o milho mais que 20 cêntimos, portanto, e se virmos que 1 hectare de milho-grão dará 3, 4, 5 toneladas numa produção assim um bocadinho não muito profissional, vejam lá quanto é que dá 1 hectare de milho-grão. Então, as pessoas estão a desistir de produzir milho-grão, estão a deixar de produzir batata. Portanto, é um desafio imenso que a gente tem aqui nesta região aqui do Vale de Sousa, é como é que a gente vai substituir ou como é que vamos impedir que esses terrenos desses produtores que tinham a vaca e tinham um campo de milho, um campo de batatas, como é que a gente vai impedir que esses terrenos fiquem desocupados e incultos? Portanto, é um desafio grande. Todos os dias somos confrontados aqui o que é que vamos fazer naquele meio hectare, 1 hectare de terra. Portanto, porque essas culturas tradicionais, nitidamente, em termos económicos, não são rentáveis. Portanto, e as pessoas de idade deixando, os filhos e os netos não querem, nitidamente não querem voltar outra vez para produzir milho-grão e para produzir a batata e produzir o leite. Portanto, é um desafio grande que nós temos aqui, principalmente aqui no interior do Minho, em que a área média, por agricultor é de 1 hectare. Portanto, vejam só o espelho é este. Claro. E eu tenho uma questão justamente sobre isso. Não sei se outras pessoas também têm, mas a minha questão é a seguinte. Sabendo que isso é verdade, que acontece assim, que soluções é que alguém já tem estado a tentar para fazer ligações mais diretas ao mercado, ligação mais direta a algum consumidor, algum grupo de consumidores que possa ser veículo de escoamento, ou melhor, ser alvo permitindo o veículo de escoamento. Ou seja, que ligação com potencial cooperativa, potencial associação, potencial até pessoa A ou B. Lá no Brasil são os atravessadores, não é? Intermediários aqui e tal. Não sei, soluções várias para, de algum modo, fazer com que haja alguma alternativa, um mínimo de tentativa de alternativa. Porque... Posso? Carlos, força. Posso? Bom, antes de mais, boa tarde a todos e todas. Eu creio que agora, colocado o problema pela Duzinda e pelos demais amigos sobre esta questão da agricultura e da redução considerável, não só na agricultura propriamente dita, mas também na agropecuária em Portugal, creio que era importante ligar. Obviamente que é importante encontrar soluções, estratégias, mas para já detectar onde é que realmente o problema se iniciou e que tem a ver, obviamente, com uma estratégia da União Europeia. A reforma da PAC de 92 era explicitamente a de reduzir a parte da agricultura portuguesa na competição europeia e mundial, porque os países centrais da União Europeia tinham excedentes. Eles necessitavam de exportar produtos agropecuários e, nesse sentido, obrigaram a que Portugal, se quisesse ter umas certas benesses em termos de subsídios, etc., teria que dizer aos seus agricultores para abandonar a agricultura e, no fundo, digamos, a descida das cotas leiteiras, etc. Portanto, tem a ver com este problema.
E, portanto, eu penso que a solução, ou as possíveis soluções para o futuro, tem que passar pela política central, ou seja, pelo governo, em primeiro lugar, que tenha alguma capacidade de interpelar e de contestar a estratégia da União Europeia, que foi sempre a de proteger ou subsidiar as grandes explorações, nomeadamente também em Portugal, e que os pequenos nunca tiveram, obviamente, apoios para alguma agricultura especializada, etc, etc, etc. Portanto, eu penso que, de facto, este é o problema que está na raiz e que, dada, digamos, sobretudo com os anos 80, 90, no quadro da globalização, Portugal não tenha condições de competir e, portanto, perdeu terreno, e essa dependência alimentar e com todos esses problemas veio a agravar-se. Portanto, penso que a única forma de contornar é as associações, todas as organizações da agricultura possam, digamos, pressionar o governo e depois, obviamente, na base, tentar, através de associações, cooperativas, etc., criar essa interface com o mercado mais próximo, digamos assim. Isso também é importante. Mas penso que a luta deve incidir no próprio governo, que o Partido Socialista e à direita, acho que o grande responsável de toda esta mudança a nível de Portugal foi Cavaco Silva e o seu governo. Aí se iniciou que Portugal tinha a capacidade de ter 5 ou 10 anos para modernizar-se, ou pelo menos melhorar a sua competitividade, e não permitiu. Ou seja, deu um cheque em branco para que a importação de produtos europeus e outros mundiais acabassem por arruinar a grande parte da agricultura. E é nesse sentido que eu penso que terá que haver uma alteração da política a nível nacional, talvez agora com a nova PAC, encontrando brechas de potenciar a agricultura e as suas especializações e capacidades, poder contornar e de facto, lutar para haver uma alteração de política, creio que é central, digamos assim. Obrigado, Carlos. Pode ser até que o atual contexto de pandemia até favoreça algum tipo de iniciativa agora com as novas orientações, e isso leva-me para uma questão que é, fala-se muito agora, tem-se falado bastante nos circuitos curtos, de comercialização. Portanto, a ligação entre produtores de forma mais direta com consumidores, assim ou assado. Há maneiras de chegar aos consumidores. E os próprios consumidores têm que ser, se calhar, incentivados a procurar soluções alternativas também. Porque eu não sei se os hipermercados serão a solução única para o futuro. Estou a dizer isto desta forma, de propósito. Bom, eu pergunto isto para ver se há aqui alguém que pelo menos tem algum conhecimento local de algum tipo de iniciativa a tentar mexer, a tentar escarafunchar, no sentido de ver o que é que se poderá fazer, ou ainda é cedo. Antes disso, eu propunha o seguinte: temos aqui uma produtora de leite, a Paula, e o engenheiro Idalino, que também está muito ligado à questão dos matadouros e por isso conhece bem o setor do gado, o ponto anterior. E depois o engenheiro Idalino também já pode avançar para o ponto que agora colocaste, que é a questão desta ligação mais próxima do produtor-consumidor, porque eles agora também têm um projeto que estão a arrancar de venda direta ao consumidor de carne. Isso. Ok. Pedi aos dois para falarem um bocadinho, faz favor. Então, Idalino primeiro, já agora, obrigado. Boa tarde a todos. Eu, puxando um bocadinho atrás a questão da pecuária, de facto tem havido alguma concentração em explorações, ou seja, os pequenos agricultores, com um conjunto de medidas, desde a PAC de 92 a medidas fiscais dos sucessivos governos, foram encaminhando o pequeno agricultor para deixar de criar animais. E mesmo nesta região, que sempre foi uma região em que pequenos agricultores tinham outras atividades, e eu sou de Passos de Ferreira, sou presidente da cooperativa de Passos de Ferreira, posso-vos dizer que nos últimos anos, precisamente com uma medida da Ministra Assunção Cristas de obrigar os pequenos agricultores a coletarem-se, só na minha cooperativa perdemos 200 cabeças de gado. 200 cabeças de gado, na minha região, é muito.
e era aquele pequeno agricultor que trabalhava na fábrica de móveis até às 6 da tarde e que depois chegava a casa e ainda tinha aquele campinho em que criava os seus 2 tourinhos por ano, em que comprava o saco da ração e os fertilizantes na cooperativa e aquelas migalhinhas todas juntas no final do ano para a cooperativa e para a região eram importantes, eu diria até decisivas, não só em termos económicos, mas também de limpeza dos territórios, porque eu acho que é para isto que também este grupo serve, para a sustentabilidade dos territórios. Porque estes campos que eram cultivados por estes agricultores, das duas uma, ou agricultores maiores tomaram conta das suas terras, e isso não é mau, pelo menos em termos territoriais, o território fica limpo e fica cultivado, ou então, que acontece a maior parte das vezes, o terreno fica a monte, e como fica a monte, passado 2 anos, a vegetação selvagem, com matos e afins, tomam conta disso tudo. Portanto, a agricultura familiar, e falando do leite, as explorações leiteiras em Portugal, ainda hoje, são, na sua maioria, explorações familiares, em que trabalha o casal e muitas das vezes o filho trabalha na vacaria. Portanto, ainda é um dos setores que tem mais importância para a agricultura familiar. Parece-me que aqui era importante abordar também 2 ou 3 questões que ainda não vi ser abordadas. Quando se falou da água, eu acho que era interessante haver uma medida, não só para recuperar os sistemas de regadio tradicionais, mas também para os agricultores que quisessem segurar a água. Eu chamo de segurar a água. Nós vamos ter, segundo dizem os especialistas, agora 10 dias de chuva forte aqui na região. Chuva forte que nós não vamos conseguir segurá-la, ela vai para os rios, dos rios vai para o mar e quando nós precisarmos dela não a temos. E eu acho que era importante, nas parcelas onde for possível, haver investimentos de pequenas charcas para segurar a água. Porque é mais barato e é mais eficiente, acima de tudo, fazer pequenas charcas do que andar de fazer furos, como existem espalhados aqui no Douro e Minho, N de furos pouco eficientes a médio prazo. Sob iniciativas que tenham acontecido aqui extra canais das grandes superfícies. Deixem-me que vos diga o seguinte, eu acho que estarmos aqui a diabolizar as grandes superfícies é um erro, porque eles vieram para ficar. E nós, queiramos, quer não, temos que encontrar pontos de equilíbrio para trabalhar com eles. Eu acho que é importante haver iniciativas legislativas que obriguem a haver equilíbrio em todos os elos da cadeia. Isso é que me parece que seria importante. Sobre a iniciativa que há pouco o Sousa Guedes falou da nossa comercialização, nós de facto temos vindo há algum tempo a fazer uma iniciativa que é uma loja online de carnes, em que conseguimos em 12 horas entregar a carne em todo o território nacional. E posso-vos dizer que temos uma boa aceitação. No meu caso particular, superou largamente as minhas expectativas. Agora, obviamente, não é uma alavanca de negócio, chamemos-lhe mais que é pôr os ovos em várias cestas. E acho que isso também é importante. Queria focar aqui também 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes quando se fala em agricultura familiar. Agricultura familiar, estamos sempre a falar de pequena escala e estamos sempre a falar de problemas depois na concentração da oferta e da procura. Eu acho que aqui, e isto é uma ambição e uma luta antiga da Confagri, eu acho que é importante que as OPs pudessem ser extensíveis a OPs multiprodutos, e isso não é mais de reconhecer o minifúndio que é a nossa região e a região centro em particular. Portanto, as organizações de produtores, da forma que estão estruturadas, deixam de fora milhares de agricultores. E os agricultores ficam de fora, são os pequenos agricultores. E isto acho que era importante ser alterado, a questão da criação das OPs multiprodutos, que não é mais do que reconhecer a importância e, eu diria mesmo, a importância decisiva das cooperativas no território desses produtos. Depois, uma ambição não menos antiga, no caso particular que eu tenho vindo a encabeçar também, é a necessidade de alteração do Código da Contratação Pública. Eu acho que
Do código, peço desculpa. Código da Contratação Pública. Da contratação, sim. As milhares de refeições que são servidas em todo Portugal, nas cantinas públicas, desde escolas, hospitais, a quartéis, a tribunais e afins, a quantidade de comida, de produtos agroalimentares que é servido, acho eu, que neste momento é imoral que não exista um caderno de encargos em que inclua, por exemplo, a variável da pegada carbónica que nos defenda a nós, produção nacional. E isso depois é responsabilidade das organizações de se organizarem e capacitarem para conseguir fornecer. Porque senão o que está a acontecer é que os meus filhos, quando comem carne picada na cantina, é uma carne picada que vem da Polónia. Porque o fator decisivo na aquisição dessa matéria-prima é o fator preço. Pois. E, falando, por exemplo, da carne, nós estamos a falar de um país que só produz 50% da carne que consome. Claro, claro. Nós temos capacidade para produzir mais bens agroalimentares. Agora, também era importante que os nossos decisores movessem as suas influências, o seu magistério de influência real na alteração do Código da Contratação Pública. Eu posso-vos dizer que todas as vezes que eu falei com autarcas ou com responsáveis, toda a gente me diz que é impossível. Toda a gente me diz que é impossível. Mas não é. Mas não é impossível. Não é impossível. Haja vontade. E há pouco... Peço desculpa por interromper, Idalino. Vai continuar, mas é só para interromper pelo seguinte. A Torres Vedras tem umas soluções que vale a pena até ver. Há vários. E eu ia lhe dizer exatamente nisto. Nós estamos neste momento a trabalhar. Eu não quero ainda dizer o município, porque o autarca pediu-me algumas reservas, mas provavelmente até ao final deste mês ou no início do próximo mês, um município do norte do país vai fornecer carne produzida no seu território, nas cantinas do seu concelho. E eu acho que isto é que é fazer a diferença. Eu acho que isto é que é fazer a diferença. E se começar a haver pequenos projetos destes disseminados no território, é o chamado criar onda, e depois os nossos decisores já não vão dizer que é impossível, vão dizer que conseguiram. Portanto, é isto que nós vamos ter que, se calhar todos, fazer o nosso magistério de influência territorial para, na minha opinião, acho que era uma medida que alavancava muito da produção nacional. Muito obrigado. Eu gostaria de falar, não sei se é possível. Quem? Carlos Matias. Claro, estamos a aguardá-lo até. Desculpa. Só para me apresentar, provavelmente a maior parte das pessoas não conhecerá, eu estive na Assembleia da República na anterior legislatura a acompanhar estas matérias e continuo a segui-las com atenção. E só queria reforçar 2 ou 3 aspectos. E, aliás, acabam de ser referidos na última intervenção, com a qual eu concordo inteiramente. Eu, de facto, também acho que é absolutamente fundamental que o novo Código da Contratação Pública privilegie a agricultura familiar. E a proposta que foi aprovada e que foi remetida ao Presidente da República e que ele vetou por outras razões que não têm a ver com esta parte do Código da Contratação Pública, continua a não garantir e a não privilegiar a agricultura familiar. Portanto, essa devolução ao Parlamento, salvo erro, foi no final de dezembro, não me recordo agora exatamente a data, e provavelmente, quase de certo, o Código da Contratação Pública, a revisão do Código da Contratação Pública, que é um assunto que está em aberto, portanto, foi devolvido pelo Presidente da Assembleia da República e vai ser reapreciado, provavelmente, durante o mês de fevereiro. Portanto, eu sugeria ao senhor que acabou de falar, Presidente da Cooperativa de Passos de Ferreira, penso que não me enganei, que estamos num momento crítico para pressionar os partidos no sentido de que na reapreciação do Código da Contratação Pública, que vai ser feita em fevereiro, sejam introduzidas disposições que assegurem, que privilegiem de facto a agricultura familiar. Porque tal qual está, e eu li o Código da Contratação Pública aprovado, a versão aprovada, de facto é facultativa a introdução de parâmetros que privilegiam a agricultura familiar, aliás, na linha do que acaba de ser dito. E a questão é que, quando é facultativo, a tendência natural, digamos, é ir para o fator preço. Portanto,
ou é imposto no Código da Transação Pública, ou tem que ser imperativa a colocação de parâmetros que vão além do preço, ou então, naturalmente, e este naturalmente é com todas as aspas que lhe queiram colocar, as instituições fazem as aquisições irão sempre privilegiar o fator preço e, portanto, a agricultura familiar aí tem dificuldades em competir porque tem outros fatores diferenciadores que não o do preço. Mas, de facto, estamos num momento crítico. Depois dizer também que uma questão que já foi aqui aflorada e que eu, enfim, me percebi que era absolutamente sensível, é a necessidade da agregação da produção, da associação e da agregação da produção. E aqui foi agora referida a questão das cantinas públicas. Contas por alto que eu fiz, até com colaboração de outras pessoas ligadas à FAO, os gastos em cantinas públicas poderão ir até a 1.000 milhões de euros por ano, 500 milhões, 1.000 milhões, portanto não se sabe exatamente, mas é um volume extremamente voluptuoso. O que quer dizer que é um mercado muito disputado pelas empresas de catering e pelos grandes fornecedores. E, portanto, o ano passado, em 2019, foi aprovado na Assembleia da República, conseguiu-se uma maioria, para que nos fornecimentos das cantinas pudessem ser introduzidos fatores diferenciadores e privilegiando a agricultura familiar. Se não me engano, essa lei foi aprovada em maio e tinha 6 meses para ser regulamentada. Acontece que passou-se o ano, isto foi em 2019, passaram-se os 6 meses, já se passou mais de um ano, e nunca mais essa lei, que é uma lei aprovada na Assembleia da República, enfim, que não era uma lei, estava muito longe de ser uma lei perfeita ou muito boa, mas era um primeiro e tímido passo no sentido de privilegiar a agricultura familiar. Nem esse tímido passo ainda foi regulamentado pelo Governo. E, portanto, acho que as associações, as organizações de produtores deviam, de facto, insistir no sentido de que essa lei, sendo tímida e muito frágil, mas que essa lei fosse regulamentada como já legalmente deveria ter sido feito. E não foi. Depois, outra questão que aqui foi falada, a questão das organizações de produtores multiproduto. O anterior secretário de Estado esteve preparado, aliás, eu por acaso tenho-a, teve preparado preparou um decreto-lei no sentido de que essas organizações multiproduto, que aliás foi uma insistência minha e de outros deputados na altura na Assembleia da República, que fosse consagrada a possibilidade das organizações de produtores multiproduto, que de facto são absolutamente essenciais. Há um esboço de decreto-lei feito. Ele ficou na secretária do ministro, que entretanto mudou para ministra. E, portanto, eu acho que é absolutamente fundamental aquilo que o senhor da Cooperativa de Passos Ferreira acabou de dizer, que é de que... Porquê? Porque as organizações, o facto de pertencer a uma organização de produtores, depois até na candidatura a fundos comunitários, aumenta a pontuação, portanto, privilegia. E, portanto, muitos pequenos produtores familiares veem-se, as suas candidaturas são mais frágeis, têm menos pontuação pelo facto de não poderem pertencer a uma organização de produtores. Portanto, é um esquema perfeitamente maquiavélico que está montado no sentido de beneficiar os grandes produtores. Quer dizer, a verdade é esta. E, portanto, eu acho que era mais uma exigência de que seja consagrada essas organizações de grandes produtores. Pronto, e ficavam por aqui. Obrigado. Aliás, só para dizer uma coisa, sobre a imperatividade ou não imperatividade de adotar parâmetros que não sejam estritamente o do preço. Acho que a exigência de compras públicas ecológicas, que está consagrada na lei, é exemplar a esse título, como exemplo, portanto vale como exemplo para a agricultura familiar. Um relatório do Tribunal de Contas, que eu tenho aqui à minha frente, e que não sei exatamente a data, mas poderão procurar na internet, um relatório do Tribunal de Contas sobre a efetividade da aplicação das compras ecológicas, diz taxativamente que o facto de não ser imperativo haver compras ecológicas leva a que elas não sejam feitas. Como, aliás, será de um senso comum,
mas isso está escrito no relatório do Tribunal de Contas sobre a adoção de compras ecológicas no setor público. E o mesmo valerá, obviamente, se no Código da Contratação Pública não houver imperatividade e ficar meramente facultativo. Obrigado. Ok, muito obrigado nós, com certeza. Pois, esta questão, quando eu há bocadinho interrompi um pouco o Italino para falar de Torres Vedras, é porque é um daqueles casos estudados em que eles recorrem ao tecido, como é que é dizer, institucional, tecido associativo, tecido de entidades do setor privado e público que se combinam para fornecer de modo complementar ou de exercerem complementaridade no fornecimento de contributos para o bolo de fornecimento necessário das cantinas, com componentes em que parte passa por IPSS e não sei o que mais, que transformam, preparam, fornecem, de modo a que no bolo fica aquém do limite, do limite mínimo permitido, ou melhor, não ultrapassa o limite acima do qual é necessária a contratação pública. No fundo é com aquele valor. Eu agora não estou dentro dos termos, porque já não vejo isso há muito tempo, mas é uma questão interessante e simplesmente implica governança local mais forte, não é? Que não deve ser algo fácil. Mas pronto, fica esta questão, porque tenho a certeza que alguns pequenos produtores gostariam realmente de encontrar caminhos para soluções um bocadinho mais finas, mais subtis, mais inteligentes, mas com inteligência fina, que possam ser trabalhadas a nível local, não é? Com enfim, um tipo de entendimento um bocadinho mais cuidadoso em relação ao que se verifica a favor dos mais estabelecidos, daqueles que apesar de tudo estão profissionalmente mais estabelecidos nos domínios. Bom, desculpem lá, blá blá, mas eu não queria ouvir-me a mim próprio, eu queria de facto pessoas que ainda não falaram e que de alguma forma possam estar aqui também com algum ponto de complemento, de ajuda nesta questão. E por isso eu pediria também, isto, desculpa agora a comparação, que é um bocadinho, enfim, de mau gosto, mas eu não tenho problemas em dizer coisas de mau gosto, faz parte também de eu ter o meu próprio gosto, que às vezes é mau, é que isto não é como naquelas aulas em que um fala e os outros apenas ouvem. Gostava de ouvir mais pessoas, não é? Toda a gente, de preferência, se possível, claro, dentro do tempo que temos. Isto não é nenhuma aula. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Isabel. Eu sou, entretanto, Isabel Santana da Confagri, sou técnica da Confagri, estou sediada no Norte e, em primeiro lugar, quero felicitar esta iniciativa. A Confagri há muito tempo tem lutado e acompanhado o Estatuto da Agricultura Familiar. Entretanto, participou em várias sessões e temos dinamizado a nível nacional o Estatuto da Agricultura Familiar. Mas, complementando o que aqui foi dito e fugindo um bocadinho à questão dos circuitos curtos, queria dar o exemplo que está a ser um sucesso no Concelho de Valongo, a Cooperativa Agrícola dos Produtores do Concelho de Valongo, em novembro, em parceria com a Câmara Municipal, em novembro de 2020, lançou uma plataforma digital para a compra direta de legumes e fruta aos agricultores do Concelho de Valongo. Portanto, é uma plataforma que permite semanalmente a venda no local fixo ou não de casos. É um sucesso. É uma parceria da Câmara com a Cooperativa Agrícola de Valongo. Neste momento, a Cooperativa Agrícola de Valongo já está
a tentar parcerias com outros concelhos, visto que o sucesso está a ser enorme. Portanto, e, inclusive a Cooperativa Agrícola do Longo está a formar esses agricultores, está-lhes a dar formação específica e de salientar que muitos destes produtos, destes hortofrutícolas, são todos produzidos em agricultura biológica. Muito obrigado. Estava aqui com o mudo. Agradeço imenso, exatamente. E esta questão da agricultura biológica, tenho ouvido dizer que é uma solução que, apesar de tudo, pronto, não chega a todos, não é? Quer dizer, não é assim muito fácil também para pequenos produtores familiares. Mas não sei se há aqui soluções de... Penso que no âmbito do agricultor familiar há ainda muito trabalho em relação a dois aspectos. A primeira será sensibilizá-los para a agricultura em modo de produção biológico, e o segundo aspecto também se prende com os custos que isso acarreta. E muitas das vezes as pessoas não optam pelo modo de produção biológico porque lhes vai acarretar um custo adicional. Também é de referir, não é? Não é só o facto de não existir. Muitas das vezes não existem registros porque as pessoas também não querem ter custos adicionais, não é? Para além da produção. Não é? Pois. Claro, pois. E não sei se não há... Pois, é essa dificuldade que é estruturante, no caso. Que é aqui. Quando me refiro ao pequeno agricultor, não é? Familiar. Ainda há muita... Eu acho que há falta de... Eu sinto que muitos dos produtores locais não estão sensibilizados para o modo de produção biológica. Ainda não estão sensibilizados. Os que estão sensibilizados são efetivamente produtores que têm outro grau de instrução, propriamente. E que obtêm também é um alguma fator negativo no ponto de vista de poder aqui ter-se um maior número de produtores, não é? Nesse sistema, nesse regime. Porque a maior parte deles não estão sensibilizados e informados. Há aqui todo um trabalho também a realizar, não é? Pois. E inclusivamente, eu não querendo aqui agora defender nenhuma também são culturas que eu acho que não são tão rentáveis também, não é? Sob o ponto de vista produtivo. Pois. Eu não sei se... Bom, eu suponho que a agricultura biológica, portanto, corresponde a uma necessidade parcial, um nicho, nesta espécie de ecossistema de mercado em que tem o seu lugar, mas também não consegue nem pode excluir os outros, não é? As outras dimensões. E alguns produtores, se calhar, poderiam ter algum tipo de sensibilização para formas intermédias, não sei, a proteção integrada, ou não sei, outras vias também de colocação de produtos com alguma diferenciação. E eu não sei o que é que haverá assim no tecido associativo, cooperativo incluído, associativo em sentido lato, o que é que se poderia fazer para, de alguma forma, envolver ou captar a atenção de pequenos produtores para soluções mais adaptadas. Não tenham que ser assim um figurino, assim como a chapa 5, ou a chapa biológica, não sei, ou outra chapa, não importa. Que são soluções muito importantes e interessantes e necessárias e naturalmente boas, mas não sendo as únicas, que forma é que haveria de auscultar sensibilidades para ajustamento entre as condições de produção locais e as necessidades do mercado, as apetências do mercado, novas exigências do mercado, trabalhar também no sentido de ligar mercado, componentes do mercado a componentes de produtores
com dificuldades nesse escoamento, nessa colocação, na ligação ao mercado. Ou seja, esta é uma questão complicada, se calhar é uma pergunta para $1 milhão, como se costuma dizer, mas o desafio que temos é como fazer maiores e melhores ligações realmente ao mercado existente e a futuros mercados, a pessoas que vão ganhando outras exigências e os próprios agricultores vão ganhando também outro conhecimento sobre essas possibilidades, essas exigências, esses novos gostos, essas possibilidades de explorar alguns nichos também. Ou seja, talvez haja necessidade de fazer alguma sensibilização, alguma formação lenta neste domínio da ligação entre produtor e consumidor. Mas pronto, implica, não sei, lá está, é esta se calhar a questão, é que condições locais é que podem ser trabalhadas para forçar, no bom sentido, estas melhores ligações, este futuro que queremos de maiores ligações alternativas que não passem sempre pelos mesmos estabelecimentos de maior dimensão e pelos produtores à partida melhor colocados. Portanto, que forma de envolver as margens, as periferias e as margens talvez seja exagerado, mas pelo menos as periferias daqui deste sistema. Eu Pronto. acho que aqui não é só, desculpem mas para além, e terão aqui pessoas pelo menos mais ligadas à prática que poderão responder melhor a essa questão que tu estás a colocar, mas uma coisa que eu acho muito importante é que de facto falta orientação clara do Estado, e neste caso o Ministério da Agricultura teria um papel importante que já se faz noutros países da Europa, nomeadamente em França, que é o que se chama da transição da agricultura tradicional para a agroecologia, e que no fundo passa não só por promover a agricultura biológica, que é importante, mas do meu ponto de vista, e isso está já bastante discutido noutros países, a agricultura biológica já tem um caminho a percorrer e percorre por si, porque já está organizada. Normalmente são explorações, enfim, maiores ou menores, mas que de facto exigem outro tipo de conhecimento técnico e, portanto, e inclusivamente de investimento, e que por isso mesmo nem todos têm condições para a fazer, e já está até bastante integrada no mercado. Portanto, eu acho que aqui nem é só a questão do mercado que é fundamental. Fundamental é o apoio aos pequenos agricultores, e nomeadamente em formação também, apoio em formação, a investigação para, de facto, fazer essa transição para a agroecologia, porque, de facto, a maior parte dos pequenos produtores sabe como produzir, tem técnicas tradicionais, sabe quais são as técnicas tradicionais de produção, e que muitas vezes, no fundo, se baseavam nas técnicas que a própria agricultura biológica foi recuperar, mas que muitas vezes precisariam de ter um outro apoio, do ponto de vista técnico, de formação, para poderem realmente evoluir num sentido diferente. E aí o papel do Estado, o papel da investigação, digamos, voltada para essa pequena agricultura, que até aqui não tem havido. E nós normalmente dizemos que França tem explorações maiores e tudo mais. O que é certo é que França
apesar de tudo, tem muita agricultura familiar, que foi, de facto, apoiando de outro modo, em que o próprio Estado, há, aliás, uma lei do Ministério da Agricultura francês, que eu não tenho a certeza, mas julgo até que se chama de agroecologia ou transição para a agroecologia, uma coisa assim. Não tenho a certeza agora do nome da lei, que já existe há uns anos e que o Ministério da Agricultura em França trabalha muito nesse sentido. E, portanto, nós aqui temos andado um pouco só... Pronto, é importante a agricultura biológica, mas para esta franja de agricultores, esta grande quantidade de pequena produção que nós queremos apoiar, não é só a agricultura biológica que resolve, julgo eu. E também não é só o mercado, embora o mercado seja importante e os consumidores alertar os agricultores para a agricultura sustentável e tudo é muito importante, mas acho que é fundamental haver políticas claras da parte do Ministério da Agricultura e do Estado. Isso é fundamental e isso é um papel que eu acho que cada vez mais os produtores, através das suas organizações, das cooperativas, tudo mais, devem fazer. E esta é uma altura, uma oportunidade importante, como disse o deputado, ou o ex-deputado, não sei bem, Carlos Matias, que é uma oportunidade importante agora que se está a tentar já desenhar o novo quadro comunitário, que ainda assim deixa alguma flexibilidade para os países membros poderem, de facto, adaptar às suas circunstâncias. E eu julgo que é muito importante o papel dos agricultores e dos seus representantes. Por exemplo, como foi falado há bocado, a legislação para as organizações de produtores multiprodutos, ela está e já foi, inclusivamente, andou em discussão dentro dos próprios serviços. Eu tenho a proposta e já discuti a proposta, inclusivamente, até já na altura mandei alguns contributos sobre algumas questões que me pareciam que deviam ser alteradas, porque estavam um bocado na linha de algumas organizações de produtores setoriais e, portanto, algumas, embora seja uma alteração muito interessante para os multisserviços, produtos, digo, mas, de facto, depois ficou na gaveta. É importante que realmente os agricultores e, sobretudo, os seus representantes, as cooperativas, as associações, façam sentir a necessidade. Não é apenas por calendário político, nada disso, mas é a necessidade que os agricultores, os produtores familiares têm desses ordenamentos jurídicos que se adequem, de facto, à realidade da pequena agricultura. Porque nós sabemos que as organizações de produtores setoriais e os senhores que estão aí, que trabalham nas cooperativas e são responsáveis, sabem perfeitamente que mesmo a legislação das organizações de produtores para os setoriais, para os vários produtos, não se adequa, na grande maioria, à nossa realidade. Tirando o tomate, praticamente, que são grandes produções e que, portanto, a legislação das OPs adequa-se perfeitamente. Para os outros setores, nomeadamente para frutas e legumes e outros setores, não se adequa. E isso tem sido discutido há anos. Eu, há mais de 20 anos que me lembro de participar dessas discussões. E julgo que, neste caso, o Estado só avança quando há, de facto, grande mobilização da parte dos produtores e dos interessados. E é importante que neste momento, até por causa de toda esta, como dizia o meu colega Luís Moreno, toda a questão da pandemia e tudo, que veio de facto mostrar realmente as fragilidades que nós temos e a necessidade de ter apoio à agricultura familiar e à pequena agricultura, é importante que neste momento não se deixe de facto, de fazer esse trabalho junto dos responsáveis.
Muito bem. Peço desculpa, mas, Luís, mas de facto, até há uma coisa só que eu queria perguntar ao senhor presidente da cooperativa de Passos de Ferreira, quando ele falou que desapareceram cerca de 200 cabeças de gado, não é? Na sequência quando os produtores tiveram que se coletar, exatamente, se coletar. Eu tive oportunidade já de dizer isso, nomeadamente num grupo de trabalho onde estava presente a autoridade tributária, e até porque uma cooperativa aqui da zona de Penela, que é uma cooperativa de produtores que tem muita produção de queijo do Rabassal, e os agricultores entregavam o leite à cooperativa, os queijos à cooperativa, e a cooperativa vendia. A partir do momento em que tiveram que se coletar, os agricultores, mesmo para entregar na cooperativa, tinham que estar coletados. A partir desse momento deixaram de entregar e deixaram de fazer queijo. E a cooperativa o que dizia é que perderam os produtores porque não podiam vender, e perdeu a própria cooperativa e a região, que de facto era um rendimento muito substancial da produção de queijo do Rabassal. E eu pus essa questão concreta à autoridade tributária nesse grupo de trabalho. Aquilo que me disseram é que a atividade agrícola é uma atividade, e se é uma atividade tem que estar coletada, se não está coletada não é atividade. E portanto, eu disse, está bem, mas tem que haver de facto uma flexibilização para este tipo de pequena produção. E tem que se pensar de que forma é que eventualmente podem estar registados sem que isso implique, nomeadamente, a questão depois também da inscrição na Segurança Social, que é outro problema que os agricultores põem, mas que também nos levanta, por outro lado, se as pessoas não estão inscritas na Segurança Social, também não têm apoio social. Ou seja, eu não quero alongar esta discussão de maneira nenhuma. A única coisa que eu gostava era que as pessoas que aqui estão, e nomeadamente os representantes dos agricultores, tentassem discutir com eles um pouco estas questões e para tentar-se ver de que modo é que se podia dar volta a esta situação. No caso da Segurança Social, o que eu propus é que pelo menos se baixasse a percentagem de desconto para a Segurança Social. E, aliás, esse grupo de trabalho, quer dizer, na altura nós fizemos uma série de propostas e a autoridade tributária ficou de responder, ainda não nos respondeu, mas eu fiquei com a ideia de que, sobre a questão essa, que agora, por isso é que estava a perguntar, por causa facto do abandono aqui da produção de leite, e não foi só da produção de leite, houve muitos agricultores, muitas explorações que desapareceram desde essa altura, que é 2000 e qualquer coisa, acho eu, em que toda a gente se teve que coletar. Peço desculpa, não quero, era só no fundo fazer um bocado um repto para que as pessoas discutam isto e tentem, através das suas organizações, apresentar propostas. Porque às vezes pode ser que elas sejam acolhidas. Obrigado, Aduzinda. Entretanto, há aqui várias pessoas de mão no ar. O Pedro Soares estava. Sim, eu vou ser muito rápido. Queria dizer apenas que eu estou muito de acordo com aquilo que a Aduzinda acabou de referir sobre o problema da necessidade de uma estratégia para a agricultura que tenha em conta uma alteração fundamental e estrutural, que são de facto as alterações climáticas, e acho que o nosso projeto, com toda a modéstia, poderá dar algum contributo nesse sentido. Quem tem estado envolvido nos inquéritos no âmbito deste projeto, aos agricultores, notou que quando se pergunta aos agricultores se sabe o que são as alterações climáticas, se sente os efeitos das alterações climáticas, que medidas é que está a tomar relativamente a essas alterações, na generalidade dos casos, ou muitos casos,
não sabem o que são as alterações climáticas ou têm pouca noção das consequências das alterações climáticas. E isto até criou algum desalento na parte de alguns dos inquiridores do nosso projeto, porque o nosso projeto é baseado precisamente na necessidade de adaptação da agricultura às alterações climáticas. Mas o que é facto é que depois, à medida que se vai conversando com os agricultores, eles vão colocando questões que têm a ver necessariamente com o problema das alterações climáticas. E mesmo nesta conversa que nós estamos aqui a ter, muito interessante, diga-se, apesar de não estarmos constantemente a falar do problema das alterações climáticas, ela está subjacente a uma série de questões que estão aqui a ser colocadas. Quando se fala do problema da modernização dos sistemas de rega, portanto, o problema da água, quando se fala do problema da necessidade de substituição de produções, quando se fala da questão da utilização dos resíduos orgânicos, como a Ana Depiné aqui veio trazer e bem, quando se fala dos circuitos curtos, da contratação coletiva, bem, quer dizer, estamos a falar de facto de questões que têm subjacente de facto o problema estrutural das alterações climáticas. E o que nós estamos a ver é que cada agricultor, cada produtor ou cada organização, cada cooperativa está a procurar enfrentar essas questões com medidas, procurando o mais possível adaptar-se a essas realidades e tentando prever inclusivamente essa realidade que aí vem cada vez com maior incidência. Mas aquilo que se percebe é que, e por isso eu queria estar de acordo com aquilo que a Visita referiu, o que se percebe é que não há uma estratégia pública relativamente a esta questão. Quer dizer, há noção de uma ou de outra coisa, há produtores que têm essa noção, há organizações, há cooperativas, há associações, há académicos, mas depois, para enfrentar este problema, é preciso uma estratégia de política pública. E isso, de facto, não existe ainda. E eu acho que o nosso projeto pode dar algum contributo, modestamente, de facto, para suscitar a necessidade dessa estratégia. Por exemplo, nós hoje começamos a notar, nas discussões à volta da revisão da PAC, não é? Que há uma maior noção dessa matéria ao nível europeu, mas isso ainda não se transmitiu muito para a nossa realidade nacional, essa porosidade, não sei se é os Pirineus, se é outra coisa qualquer, que está a dificultar muito que isso chegue aqui a Portugal, não é? E, portanto, eu acho que o nosso projeto pode ser um contributo importante, precisamente porque estamos a recolher esta informação, aquilo que o Idalino aqui nos referiu, que vários aqui nos foi colocado, demonstra de facto a necessidade de nós repensarmos a agricultura, de repensarmos as questões relacionadas com a agricultura familiar também, tendo como subjacente de facto esta alteração estrutural que são as alterações climáticas, e isso acho que ainda não está a ser perspectivado, ainda não está a ser visto como deve ser no nosso país. Vamos ver se conseguimos dar algum contributo nesse sentido. Pois, eu, pela minha parte, só posso dizer amém. Mas agora vamos ter que trabalhar mais, claro. E estes contributos são fundamentais, são importantíssimos para a nossa reflexividade, para a nossa reflexão aplicada enfim, na forma como conseguimos transferir isto depois para os responsáveis a vários níveis depois, enfim. Mas pronto, vamos ter que fazer trabalho ainda até lá, muito trabalho ainda, de qualquer modo. E pronto, e outros terão que trabalhar também. Nós não vamos chegar, gostávamos de ter essa capacidade, mas vamos dar o nosso contributo, no fundo, com certeza, claro. Com o esforço de todos nós, claro. Entretanto, eu sei que ainda não ouvi aqui toda a gente, não é forçoso, naturalmente. Posso só aqui acrescentar um bocadinho, pronto, só também, eu gostei muito da intervenção do Pedro Soares, porque realmente falamos do abandono do efetivo pecuário, falamos das centenas de pequenos produtores de uvas que, quando foi obrigado coletarem-se, que deixaram completamente as vinhas e uns sistemas tradicionais, que é o caso do enforcado, completamente abandonado. Fala-se dos produtores de queijo da Serra da Estrela, quando começaram a implementar as normativas do HACCP, tudo muito horizontal para toda a gente. Quer dizer, obviamente que quando se põe em prática normativos legais que levam todos por tabela, a coleta, o pagamento à segurança social,
a faturação, o cumprimento de todas as normas, obviamente, de segurança alimentar tem que as ter. Obviamente que isso vai, o pequeno produtor de qualquer cultura que seja, vai desistindo, vai abandonando. Eu posso só citar um exemplo que no ano passado tive a oportunidade há 2 anos de ter e poder ver. Nós aqui começamos com um pequeno projeto de espargos há 2013 para a ocupação das pequenas parcelas e de pequenos produtores pronto, que deixaram, a batata não era rentável, o milho não era rentável, tivemos que escolher outra cultura e pronto, fomos-nos projetando um bocadinho a cultura do espargo. Há 2 anos estive na Alemanha. Quando começa a campanha do espargo na Alemanha, todos os produtores abrem as suas portas, servem espargos aos alemães, eles comem espargos com cerveja, não há faturas para ninguém, quer dizer, há segurança alimentar, obviamente também toca ao pequeno empresário agrícola adaptar-se, modernizar-se, dar conforto, mas a gente senta-se naquelas pequenos celeiros, come espargos, bebe cerveja, ouve histórias, e aquela pequena economia rural, aquela pequena economia local fica naquele território, mantém-se ali e sobrevive e vive e ganha dinheiro. Portanto, o que quero dizer com isto, quer dizer, e nós, se nada fizermos, se continuarmos a aplicar os normativos legais a toda a gente de uma maneira muito horizontal, vamos ficar com muito pouca gente e vamos perdendo algum património que temos, vamos perdê-lo, vamos acabar por perder. E quando quisermos recuperar vai ser muito tarde. Portanto, nós também temos que, obviamente, educar os nossos pequenos produtores e aproveitando ainda o que se passou no ano passado, em 2020, o retorno de muita gente outra vez ao mundo rural, para as caminhadas, para os alojamentos locais, podemos alavancar também, aproveitar essa oportunidade que aconteceu no ano passado e que, pelo visto, vai perpetuar nos próximos anos. Também formar os nossos agricultores a saber, por exemplo, receber, a saber, não digo contar histórias, mas a valorizar o património que eles têm. Portanto, isso também acho que é um bocado importante, não só ter os queixumes deles, está barato, está tudo barato, mas também formá-los para podermos receber. Obviamente que não podemos pedir a um pequeno produtor que faz broa caseira ou que faz, se calhar, que esteja coletado, que passe faturas, que tenha o Global Gap, que tenha o extintor, que tenha tudo isso. Obviamente que ele não vai ter, não vai fazer e vai abandonar. Portanto, acho que há aqui muita matéria, como o Pedro Soares disse, acho que há muita coisa que é preciso ser feita, que era da parte do pequeno empresário agrícola, sim, e também da parte de alguma flexibilidade legislativa e legal que eles não podem levar a ser uniforme para toda a gente. Pronto, eu aqui retomava só, e agradeço, pois é isso, concordo, claro. Retomava aqui uma coisa que o Francisco Magalhães, o nosso bolseiro do Bigode, no outro dia disse noutro encontro, que foi chamar a atenção para a importância de conseguir fazer com que alguns consumidores, alguns urbanos, tenham também um papel de exigência de mais local, mais particularidade, mais autenticidade, quer dizer, puxar um bocadinho também no sentido de que estes pequenos produtores se sintam com a importância que verdadeiramente merecem também, quer dizer, sentirem-se cativados para aderirem a soluções que melhor respondam a essas necessidades desses urbanos, que podem ser mais ou menos alternativos, mas não são poucos, são mais do que às vezes se pensa. Não estão, às vezes, vamos lá ver, não há ainda uma organização que também seja feita a esse nível, do lado urbano também. Não é só do lado do rural, da agricultura, é também do lado do urbano, que tem que puxar mais. E aí, aliás, não é só o urbano, não é só o institucional. O urbano é também um conjunto de pessoas que, por vias diferentes, pela sociedade civil, também pode, de alguma forma, ajudar a puxar. E algum trabalho tem que ser feito cá e lá, não é? Cá e lá ou lá e cá, não sei como é que é dizer isso. Eu estou aqui a puxar a brasa a uma certa sardinha, a minha sardinha urbana, digamos assim, é uma sardinha de Lisboa, mas há outras sardinhas que também
têm que saber puxar também, de algum modo. Eu não sou um grande puxador, mas pronto, até vou lançando o pouco que tenho, assim um bocadinho. Sim, senhora. Estava eu a dizer que, entretanto, algumas pessoas ainda não disseram, pronto, ainda não puderam contribuir. Nós sobrepomos-nos a falar e ainda não tivemos outras pessoas, mas se calhar também estão a adquirir aqui alguma matéria para outras intervenções, talvez, eventualmente, não sei, espero que sim também, obviamente, mas também gostaria de ouvir, assim, mais alguém. Se não... é verdade, está aqui uma mensagem da Célia, peço desculpa, isto é importante. Há aqui um link preparado para partilhar a avaliação. Nós temos uma avaliação desta nossa sessão, é importante por motivos, digamos, olha, burocráticos, lá está, institucionais, por razões da formalidade que nos obrigam nestas questões. E então há um link que é é uma pequena avaliação, é rápida, não demora muito, sobre este nosso focus group, digamos assim, e que está agora aqui, acabou de chegar, foi colocado pela Stefânia, e que peço ajuda a todos que possam preencher. Eu também vou fazê-lo, também vou fazer este preenchimento deste pequeno formulário. Por isso vou pedir que não se vão todos embora antes de darem um cliquezinho e depois responderem assim só estas questõezinhas. Obrigado, desde já. Entretanto, continuamos aqui um bocadinho em linha. Enquanto estamos aqui no preenchimento, também podemos ir dizendo qualquer coisa de importante. Eu ia aproveitar estarmos a falar da agricultura, do modo de produção biológico e partilhar que temos feito várias ações de agricultura biológica para os nossos agricultores e também lembrar que este ano volta a abrir as candidaturas às medidas agroambientais, nomeadamente à agricultura biológica. Portanto, as cooperativas aqui presentes e os técnicos que connosco colaboram estamos a dinamizar a inscrição de mais e de novos produtores em modo de produção biológico. Eu, antes de me ir embora, que daqui a um bocadinho tenho outra reunião, também queria dar a conhecer, já algumas pessoas já conhecem, nós estamos num projeto de cooperação que já está a avançar e temos um outro que estamos a aguardar a resposta e que vai um bocado nesta linha da questão da agricultura biológica. Num deles, que é criar uma exploração piloto em cada um dos 5 municípios que trabalhamos, de conversão da agricultura convencional para a agricultura biológica e que sirva de local de consulta e de visita de outros. Perdemos o som. Mas se calhar pode-se dizer qualquer coisa aqui no bate-papo depois para... o som falhou agora. Estão-me a ouvir a mim? Era só para saber se o som não tinha falhado totalmente. Estamos a ouvir. Pronto, então falhou o som do... Peço desculpa, estava aqui distraído. Entretanto, perdi. Se não se importam, eu aproveitava aqui, enquanto não vem o som da outra pessoa que estava a falar, eu aproveitava só para dar uma sugestão aos diversos estudiosos e técnicos que aqui estão presentes, para, enfim, uma sugestão, um desafio, uma proposta, que era introduzir nas vossas reflexões em que medida é que a estratégia da União Europeia do prado ao prato vai influenciar todas estas políticas. Ela está, digamos que é um documento muito forte e muito assertivo por parte da União Europeia, que se propõe mudar muita coisa. Eu sinceramente tenho algumas preocupações sobre a maneira como ele se vai refletir na agricultura familiar. Mas essa era uma proposta que eu vos faço, porque, enfim, embora tenha algumas ideias, não tenho nada consolidado, mas gostava de ouvir, gostava de conhecer outras opiniões
e que ele não ficasse arredado deste debate, porque ele é muito importante, acho eu. Obrigado. Sem dúvida. Agradeço imenso. Essa é uma perspectiva que para nós, os urbanos e outros, também será muito importante, porque de facto cada vez mais o prato nos preocupa imenso. No inglês é from farm to fork, não é? Exatamente, ao garfo, mas para nós é o prato, vai dar no mesmo. E não se trata aqui de ter apenas bons garfos, mas é de ter qualidade no prato. E essa qualidade tem que ser afirmada, percebida, exigida e correspondida, não é? E é tal coisa que... Se me permite, a minha preocupação e a minha pergunta é se a estratégia do prado ao prato, eu formulo em pergunta e não é retórica, não poderá ser mais uma máquina que vai esmagar a agricultura familiar. Porque os condicionantes de ordem ecológica, enfim, as condicionantes são tantas que me parece que ou a agricultura familiar é encarada como estratégica e, portanto, é apoiada nesta transição, ou se a transição é imposta, só se vai aguentar neste embate a grande produção e esta estratégia do prado ao prato, sendo meritória nos propósitos que anuncia, poderá ter como uma consequência muito perversa, não digo que tenha, mas poderá ter uma consequência perversa no esmagamento acrescido sobre a agricultura familiar. Deixo só esta nota no ar. Pois. Quer dizer, eu não me compete responder, mas tenho a mania de responder a tudo, e nestas coisas há assim uma espécie de manto de pessimismo estrutural que me caracteriza um pouco e que ajuda nesse argumento, quer dizer, até que ponto não será realmente mais um óbice. É que são sempre os mais favorecidos que de alguma forma aproveitam melhor as oportunidades que são proporcionadas, é normal. Agora também nos compete um pouco fazer algum trabalho conjunto de governança e promovê-lo para que haja uma captação de, digamos, herdeiros de uma certa agricultura familiar e que possam fazer a transição para uma outra, ou um certo tipo de continuidade da mesma que vá respondendo. Dá muito trabalho, naturalmente, mas o desafio e a dúvida é legítima, claro. Eu penso que vai ser muito difícil. É uma estratégia que muitos dos pequenos agricultores em França conseguirão produzir em maior respostas em talvez melhor qualidade e em melhor número do que alguns dos países do Sul, muitos aqui. Mas alguns de nós também conseguiremos. Quer dizer, isto é um bocadinho... Mas isto já sou eu agora em roda livre a começar a falar, não sei. Faz parte do desafio, digamos assim. Mas sobretudo porque, por exemplo, França tem vindo a fazer esse caminho, era o que eu tentei dizer um pouco tentei dizer há pouco, embora apenas por alto. Agora, de um momento para o outro, quer dizer, eu concordo perfeitamente, mas é um repto que realmente acho que vale a pena pensar e refletir sobre ele, porque por isso mesmo eu acho que é mais fácil, de facto, neste caso concreto, apoiar a transição para a agricultura biológica, de quem a pode fazer, do que propriamente apoiar a transição para um tipo de agricultura que é esta da agricultura familiar, que pode ser, de facto, ajudada e, sobretudo, todas as questões da fitossanidade, das questões dos fitofármacos, todo esse apoio que deve ser dado aos pequenos produtores, formação, tudo isso, mas que aí o papel do Estado é muito importante, caso contrário, quer dizer, estes pequenos produtores dificilmente vão conseguir, de facto, e podem ser mais uma vez esmagados, como diz, por todas, até porque já ouvimos, neste momento, toda a questão da inovação está voltada para a grande agricultura, não é para a pequena. Quando se fala na estratégia para a inovação, no fundo, estudar a forma
rentabilizar, por exemplo, a água, tudo mais, mas com investimento e com uma tecnologia que não é a pequena produção que vai conseguir inovar, digamos assim, dessa forma. E, portanto, Claro. é complicado, por isso mesmo é que, de facto, cada vez mais eu acho que era premente uma estratégia clara de apoio à pequena agricultura. Claro, claro. E pronto, eu volto a defender, mas isso é a minha perspectiva, que é, pronto, não será só minha, mas é mais uma. É que a inovação que nos, sobretudo, é colocada como mais fácil de apresentar perante nós, é inovações que têm caráter técnico, tecnológico, desse tipo. Agora, a inovação social é algo que dá, enfim, dá pano para mangas, tem muitas componentes, muitas subtilezas, e as formas de evolução dos processos de governança, de articulação intralocal e interlocal, é um caminho sem fim quase, de que se pode fazer. Agora é muitíssimo lento e também é preciso políticas para isso, lá está. E concordo, pois temos muita falta de trabalho nesse domínio. Vamos continuar. Entretanto, já está a ser pedido insistentemente para não se esquecerem de preencher o link. Preencher o link não, clicarem no link de resposta e depois preencherem o tal questionário. Eu já o fiz agora mesmo. Enquanto eu ouvia, não fiz assim grandes dissertações na resposta, foi só tudo muito à flor da pele, mas foi o suficiente para me dar a minha impressão. Enfim, não posso dizer qual foi, sobre este evento, de qualquer modo é uma opinião suspeita, mas seja como for, procurei ser honesto da resposta. Sim senhor, está aqui no bate-papo, não sei como é que se chama aí no vosso sistema, aqui no meu chama-se bate-papo, é o chat, também se chama chat. Ok. Entretanto, eu tenho isto mais ou menos marcado para 2 horas e é muito, isto já cansa as pessoas, naturalmente. Agradeço muito a quem já cá esteve, peço desculpa, e a quem ainda está. E ficamos, digamos, até um dia destes. Esperemos que tudo corra pelo melhor, haja muita saúde, tudo o melhor possível, naturalmente. E vamos ver como é que havemos de avançar até próximas iniciativas que hão de ter conhecimento também, havemos de divulgar, para avançarmos com este projeto e com outros que são complementares, com quem até tentamos trabalhar de forma articulada, em conjunto também. Luís, ouvi dizer que íamos ter umas jornadas da agricultura familiar, é verdade? Pois isso é uma das coisas que havemos de fazer chegar essa informação, é só dia 18 de fevereiro, dia 18 de fevereiro vamos ter as jornadas. Mas é também por esta via. Infelizmente não vai poder ser de outra maneira. O nosso presencial tem que ser à distância, assim, vendo-nos aos quadradinhos. Mas suponho que se pode convidar já as pessoas todas a participarem nessas jornadas, as que estão aqui presentes. Pois, eu espero que sim, claro. Teríamos imenso gosto, imenso prazer. E esperemos que, claro, estão convidados, obviamente. Podemos chegar o convite. A Célia já pôs ali no bate-papo. 18 de fevereiro, via Zoom. Depois enviaremos o link, claro. Ainda não está tudo pronto, está a ser montado o programa. Eu já agora queria acabar, eu fiquei sem net aqui e não consegui acabar aquilo. Outra questão que a engenheira Cláudia tinha falado, que é a questão dos custos da certificação, e por isso também afasta um bocado os produtores. Por isso há a questão técnica, que a gente vai tentar resolver com esse projeto, ou pelo menos iniciar, e a questão da certificação. E nós também estamos num outro projeto, que está a terminar agora, que são os sistemas participativos de garantia, ou seja, fazer um caderno de encargos para que a certificação não seja através de uma entidade externa, mas seja entre o produtor e os próprios consumidores, e quando muito, uma entidade local. Ou seja, haver aqui não é uma certificação, mas é uma
uma confiança entre produtores, consumidores e entidades locais que também asseguram esse apoio. E pronto, e vamos ver se conseguimos daqui a 2, 3 anos ter resultados com estes projetos. Isso parece muito interessante. Essa aí é uma das iniciativas que acho que faz falta e até a Ader Sousa pode de facto funcionar como experiência piloto sobre, julgo eu, porque não há ainda ninguém a trabalhar nisso, pois não? Não, em Portugal não. Este projeto em Portugal não há, em que definimos este caderno de encargos, somos um conjunto de entidades, mas agora cada um no seu território terá que trabalhar a sua implementação. Pois. Sim, senhor. Pois é. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu não estou a tentar mandar ninguém embora, é só que nós temos isto mais ou menos cronometrado para 2 horas e é só por isso é que estamos assim, mais na reta final, digamos assim. Eu vou aproveitar, então vou-me embora, porque tenho aqui outra reunião que já começou há 5 minutos, por isso. Ok. Até breve. Obrigado. José Guedes, vê só a minha questão no bate-papo, se faz favor. Tua questão? No bate-papo. Ok. Como é que está? É o link para preencher da avaliação? Pergunta a Célia. Não é isso, não. Ok. Mas, eu já te respondo. Obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. Foi excelente, foi muito interessante. Obrigado. Muito obrigado também. Então vou encerrar com licença. Deus, Carlos.